Então, dando início ao seminário Leis de Memória e Liberdade de Expressão, Europa, América Latina e além, eu dou as boas-vindas a todos. Queria inicialmente agradecer a SEDAI pelo apoio irrestrito, mais um apoio a um dos nossos eventos aqui no nosso novo Centro Cultural. Dizer para quem ainda não conhecia o novo Centro Cultural que esse é um prédio muito histórico, o Centro Cultural da PGE, foi a sede da família real portuguesa. Na ala masculina ficava lá no Paço Imperial e a ala feminina ficava desse lado aqui, nesse hoje prédio que a gente está situado. E nesse quarto, mais propriamente dizendo, residiu, morou e morreu e foi velada a rainha de Portugal e do Brasil, Dona Maria I. Então, eu queria agradecer muitíssimo ao desembargador André Gustavo Corrêa de Andrade por mais uma parceria com o nosso Centro de Estudo Jurídico, trazendo agora um seminário internacional. Eu não sei qual vai ser o próximo, talvez algo do metaverso, da galáctica, da galáxia, alguma coisa assim, porque para a gente aqui na Procuradoria-Geral do Estado é motivo de muito orgulho, muita honra, desembargador, tê-lo conosco. O senhor que é uma das maiores referências do direito brasileiro, um grande expoente da magistratura, para nós é motivo de muita satisfação tê-lo nessa iniciativa. Eu gostaria também de agradecer ao Centro de Estudos Jurídicos, na pessoa do Fabiano Magalhães aqui, por ter organizado, junto com o professor Anderson Schreiber, esse evento de hoje. E queria dar as boas-vindas e agradecer muitíssimo a presença dos professores estrangeiros. Eu vou tentar pronunciar sem medo de errar a pronúncia. Professor Ulad Belavussal, da Universidade de Amsterdã, professor Leon Castellanius Jenkins, correto? E professor da Universidade de Amsterdã também, e professor Miroslav Mitchell, que é da Universidade da Polônia, Academia de Ciências. Então, sem maiores delongas, eu queria agradecer a presença de todos, dizer que essa iniciativa é muito salutar, um tema importantíssimo sobre o direito à memória, a preservação da memória. Para nós, é um tema que tem uma certa sinergia com esse espaço aqui, porque esse espaço também vai abrigar a memória da nossa instituição, o projeto Memória, belíssimo projeto Memórias do Centro de Estudo Jurídico, que conta a história dos quase 90 anos da Procuradoria-Geral do Estado do Rio de Janeiro, que terá uma exposição permanente, interativa, no primeiro pavimento desse andar, que a gente deve inaugurar no meados de abril. Então, eu vou passar a palavra para o desembargador André Gustavo, que vai ser o nosso hoster do evento e vai tocar aqui o debate com os demais professores internacionais. Desembargador, o senhor tem a palavra. Muito obrigado. Primeiramente, quero agradecer as palavras do Dr. Bruno, Procurador-Geral do Estado. Quero fazer um agradecimento muito especial também ao Flávio Willermann, que é um amigo querido, um procurador notável e um jurista também de escola. Ao meu querido amigo também, procurador-chefe aqui do SEJUR, professor Anderson Schreiber, que infelizmente hoje não pôde comparecer, mas está muito bem representado aqui. Agradecer, então, também a presença e o apoio do presidente da SEDAI, Leonardo Elias Soares, e agradecer a presença desse público. Eu devo dizer a vocês que os nossos professores estão já previamente encantados, né, com esse evento, não só pelo local onde ele se realiza, que realmente é um local muito especial, um local histórico, e nada mais apropriado, né, para a gente falar sobre leis de memória, memory law, do que fazer isso num lugar histórico como esse, né. O tema de hoje, para quem não é familiar ao tema, ao assunto, ele trata da discussão sobre se o poder público, através de leis, decretos, quaisquer atos normativos, pode, deve e em que circunstâncias, com quais limites, deve adotar uma narrativa sobre a história, né? Será que cabe ao poder público interferir, né, em narrativas sobre a história?
E isso é algo que acontece cotidianamente, né, em diversos países, para quem não percebe isso. Em alguns países, de uma forma muito mais perceptível, notável, como, por exemplo, países europeus, principalmente depois da Segunda Guerra Mundial, que criaram leis, por exemplo, como na Alemanha, na Espanha, na França, criminalizando, por exemplo, a negação do Holocausto, a minimização do Holocausto, né? Por entender que esse tipo de discurso é um discurso disruptivo, que é uma ameaça à democracia, é algo que afronta direitos de um determinado grupo minoritário e que é um tipo de discurso que não é aceitável mais naqueles países, né? Diferente do que acontece em outros países, por exemplo, que tem uma tradição mais liberal, como os Estados Unidos da América, em que esse tipo de discurso é considerado como englobado pelo free speech, né, pela liberdade de expressão. Então, vejam bem que isso tudo tem a ver também com a história de cada país, com a cultura de cada país, né? Mas a questão das leis de memória não tem apenas a ver com a criminalização de determinados discursos, determinadas narrativas. Tem a ver com muitas outras coisas. Ontem eu fiquei encantado ouvindo os professores falar, porque eu vi o quanto que essas leis de memória, e eu já consigo ver a gente começar a tratar desse tema dentro de um arcabouço jurídico próprio, como o direito da memória, ou direito memorial, que trata exatamente dessas normas, dessas leis, de todo esse conjunto normativo que, de alguma forma, está tratando da cultura, da história. Discutimos ontem a questão da anistia. A anistia tem a ver com a questão das leis de memória, né? Esse é um assunto seríssimo, principalmente em países da América Latina, como foi na Argentina. Vocês devem ter visto o filme, quem não viu, veja, por favor, na Netflix, Argentina, 1985, né? Que é um filme estupendo, que mostra como é que um país soube, de certa forma, lidar com o seu passado. O Brasil, acho que, de certa forma, ainda não lidou com o seu passado, e, por isso, o passado volta para assombrar, em alguma medida. Então, a gente tratar das leis de memória é muito importante, né? Saber se, por exemplo, um determinado acontecimento do passado, como no Brasil, pode ser chamado de ditadura, né? Ou se deve ser chamado de revolução militar. Isso tem a ver com a captura de uma narrativa, né? Então, esse é o tema que está sendo trazido aqui para vocês. Eu não quero me alongar muito, porque os professores têm muito conteúdo para trazer para vocês. Realmente muito. Eu fiquei impressionado com quanto esse tema é vasto. Esse tema, inclusive, já é o objeto desse livro, que é um livro pioneiro, chamado Law and Memory, tá? Que foi editado aqui, coordenado pelo professor Ladislau, que é o nosso primeiro palestrante de hoje. É um livro que eu já separei aqui para ler, mas eu já fui ver o sumário dele, já comecei a folheá-lo aqui. Eu vi que ele é um livro muito denso, muito importante. Outros artigos estão saindo. O professor ele tem organizado eventos, tem um instituto dedicado a esse tipo de estudo, o professor Leon também, o professor Miroslav. Enfim, são hoje scholars que estão se dedicando a um tema que no Brasil ainda é novo, mas que eu diria que é urgente. A gente tem que começar a tratar disso com a urgência e com a complexidade devida.